Estamos de volta com o programa Código de Honra, hoje conversando com o advogado, especialista em comunicação, Lorival. E nós estamos falando a respeito do Rui Barbosa e o que mais você pode acrescentar a respeito do Rui Barbosa, que já é uma figura tão notória, mas sempre sobra mais alguma informação? Há uma informação para mim, muito importante. E eu li sempre essa informação, essa notícia, com muita atenção e muito orgulho, que Rui Barbosa foi o introdutor, eu diria, e foi o defensor da introdução do habeas corpus nas letras jurídicas brasileiras, que é o grande remédio heróico para as pessoas que sofrem, inclusive, a restrição, a privação à liberdade e outros, e são inclusive acusadas ou coisa do gênero, injustamente pelo cometimento de ilícitos que às vezes dizem respeito ao que deveria ser normal na sua vida. Continuando um pouco mais a história, a gente chega ao Estado Novo, Getúlio Vargas, que é uma outra fase, da questão da liberdade de expressão. Como é que ficamos nessa época com o golpe de Estado que aconteceu? Getúlio Vargas foi uma figura muito marcante, inclusive dentro da área política brasileira, e muito defendida, inclusive. Hoje você lê relatos, hoje as pessoas não têm mais como falar da história ou coisa do gênero, a não ser em encontros gostosos como esse que estamos tendo, mas Getúlio Vargas, ele foi bastante cultivado e cultuado pelos seus pares, pelos seus prosélitos e seguidores, como um defensor dos pobres, como um governo popular ou coisa do gênero. Mas, na realidade, Getúlio foi por quase 10 anos ditador do Brasil e impôs um regime realmente ditatorial chamado Estado Novo. O Estado Novo, ele entrou, foi na década de 30, e ele foi até 40 e pouco, por 10 anos ou mais até. Getúlio Vargas foi o ditador do Brasil. Foi o ditador do Brasil. A era Vargas é realmente marcada pela sua permanência no governo por todo esse tempo. Uma censura forte. Censura forte. Não sei se naquele tempo, obviamente, a gente lê sobre, mas não sabemos qual seria o clima e qual seria a aceitação ou não desse termo censura. Se o termo censura seria, inclusive, adequado, ou seria, inclusive, assimilado com adequação. Certo. Não é? Mas houve sim um clima forte ditatorial. E já em 1946, a Constituição Federal apresentou um texto que foi considerado democrático. Falava-se da liberdade de manifestação do pensamento sem censura, com direito de resposta. Direito de resposta. Que foi um grande avanço. O direito de resposta, inclusive, que existe até hoje. Não é que existe. Ele não saiu do mundo jurídico. Desde 1946. Você pode, inclusive, solucionar dúvidas ou coisa do gênero sem a necessidade de contar com medidas drásticas, com medidas jurídicas mais drásticas. Você pode, inclusive, solucionar pela resposta, pela explicação daquilo que foi escrito, pela explicação daquilo que foi dito. No mesmo órgão que publicou. Exatamente. Obviamente, você tem de seguir regras, regras procedimentais, mas você tem essa oportunidade. E aí seguimos logo com Afonso Arinos, Aliomar Balieiro,
que tratam dessa questão? Tratam e tratam, e veja só, você falou em Aliomar Balieiro. Eu gosto muito de Aliomar Balieiro, então eu sou suspeito. Saudoso Aliomar, grande tributarista e grande homem das letras, inclusive. Escrevia muitíssimo bem. É gostoso ler um livro tributário, que é um livro técnico do Aliomar Balieiro. Aliomar e Arinos, inclusive, discutiram bastante essa época da Constituição de 46. Mas tem um ponto que eu preciso falar. Qual é? Tem um ponto que eu preciso falar, porque nós temos até hoje na nossa Constituição a letra que foi trazida em 46 por um deputado federal do Partido Comunista da Bahia. Talvez você o conheça, chamava-se Jorge Amado. Sim, muito. Quem não conheceu o Jorge Amado? Tinha mania de escrever também uns livros maravilhosos. Ainda bem que ele tinha essa mania também. Pois é. Jorge Amado foi o deputado que lutou no Congresso e que trouxe para a Constituição de 46 a imunidade tributária constitucional, imunidade tributária para o livro, o jornal, o periódico e o papel destinado à impressão. Além do fato... Isso é uma grande curiosidade mesmo. Maravilha. Veja, somos um dos únicos países do mundo, se não o único, que temos declarada a imunidade constitucional, que para Aliomar, para Arinos, foi o maior incentivo à difusão, à disseminação da cultura, a disseminação a liberdade do pensamento, a liberdade de expressão. E isso foi trazido por Jorge Amado, nosso querido Jorge Amado, que, como deputado federal, ele trouxe para a Constituição de 46, e é um marco na história jurídica do país. Ele trouxe a imunidade constitucional, que está até hoje na Constituição, faz parte das letras da Carta Constitucional Brasileira, e abriu, inclusive, uma chance muito interessante também, que é a chance de se discutir o corpo físico sobre o qual o conteúdo é disseminado, sobre o qual a informação é dada. Ele diz o papel destinado à impressão dentro da imunidade. Aquele tempo existia papel. Se existisse papiro, ele teria dito papiro. Hoje, o corpo físico aumentou. Existe uma proliferação de corpos físicos, porque temos internet, temos as coisas digitais e tudo mais. E estamos ainda discutindo se a imunidade não poderia alcançar também esses corpos, desde que destinados à transmissão da cultura, do pensamento, a transmissão da liberdade de expressão. Bom, e aí veio o golpe militar de 1964, que liquidou com a liberdade de expressão. Sabe que o golpe militar de 64, me desculpa, ele veio sim, foi um golpe militar, mas eu acho que como eu já disse e friso também, o grande fator de repressão, de obstaculização a essa liberdade foi o AI-5, que foi instituído durante o golpe militar, porque veio em 64 o golpe, o ato institucional número 5 entrou em vigor em 68. Mas tivemos sim declarada a ditadura militar a partir de 64. E quando em 1988 finalmente tivemos a nossa Constituição Federal Democrática Cidadã, o que aconteceu no tocante à questão da censura, liberdade de expressão? Acabou, hoje é livre, ainda resta algum óbice? Como é que você encara isso? Bom, eu encaro e luto por isso,
dentro das minhas possibilidades, eu encaro como totalmente livre e plena a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode ter censura, não pode ter obstáculos, não pode ter limitações. Eu encaro dessa forma e luto por isso, e discuto por isso. A Constituição de 88 deu ao cidadão a possibilidade de falar, de trocar ideias e informações e pensamentos sem absolutamente nenhuma limitação. Existe ainda, às vezes, você sabe muito bem, nós vivemos num país livre e até em razão da liberdade existe, às vezes, tentativas de se obstaculizar a liberdade. Mas a liberdade de expressão é plena, na minha convicção. Eu agradeço demais a sua participação. Faltaria fazer uma porção de outras perguntas, mas só para finalizar, porque a gente está num momento político muito conturbado, vamos dizer assim, e hoje temos a internet, temos o WhatsApp com as fake news, e como temos muitos jovens também que assistem o nosso programa, eu ficaria feliz se o senhor pudesse fazer uma ligeira apreciação, um encerramento, tratando dessa questão de fake news, as notícias falsas, né, que circulam. Veja, como eu disse, a liberdade de expressão, ela é exercida e espera-se que ela seja exercida com responsabilidade. Com responsabilidade. Então, obviamente, o exercício dessa liberdade, passando notícias falsas, fake news ou coisa do gênero, sabidamente, se o transmissor, inclusive, conhecia disso e está usando, inclusive, de uma forma até dolosa dessa liberdade para transmitir algo que não corresponde à realidade, obviamente ele pode ser punido, nós temos todo um sistema processual. Um arcabouço jurídico já. Arcabouço jurídico já definido. Nós temos, tanto na área civil quanto na área criminal, podemos usar desses remédios, inclusive, ou dessas armas no sentido de processos e procedimentos, podemos usar desses processos e procedimentos com toda a liberdade. Agora, entendo que o obstaculizar a fala, obstaculizar as notícias, você não pode. Você tem de tomar as suas providências, a não ser, obviamente, que seja um caso de especialíssima condição. Mas você convive com notícias, às vezes as melhores, às vezes as piores, e tome as providências contra aquilo que te alcançar ou te prejudicar ou que não for verdadeira. Mas o que não podemos é obstar a liberdade de expressão. Eu agradeço muito a sua participação, foi uma grande aula de história mesmo, conforme eu imaginava desde o princípio. O programa Código de Honra é um programa livre de discussão do pensamento jurídico. A sua participação é muito importante se você quiser sugerir temas que sejam de seu interesse ou trazer alguma questão. Não titubeie em entrar em contato conosco através do nosso e-mail códigodehonra@iasp.org.br. E agradeço muito a sua participação e o senhor é nosso convidado permanente para voltar aqui. Muito obrigado. Para outros bate-papos históricos e continuar nos premiando com o seu pensamento. Muito obrigado. Eu é que me senti honrado com o convite. E espero ter correspondido às expectativas. Muito obrigado pelas palavras elogiosas, pelas palavras simpáticas. Gostei muito de estar com você.